pastor Renildo, o pastor da Igreja Batista Esperança, vice-presidente da Missão Aleph, graduando em Sociologia e, sobretudo, um amigo muito precioso, que vai estar compartilhando essa tarde sobre o tema Impacto, Sal e Luz. Bem, podemos fechar os nossos olhos, vamos orar por esse tempo. Por favor, os irmãos que estão aqui atrás, podemos vir, vamos ocupar nossas mesas. Estamos indo para o último bloco de TEDs do nosso fórum. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado, por todos os desafios que temos ouvido. Pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Ajude o Teu servo, que ele possa proclamar a palavra com autoridade, com intrepidez, e também, ó Deus, que ele possa ser sensível à Tua voz, possa ser boca Tua nessa tarde, que haja, como temos horário, luz e fogo nesse púlpito, luz na mente e fogo no coração. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Bem, queridos, já esse passo aqui, vamos embora. Só para que vocês saibam, isso aqui é minha família, isso aqui é o que eu sou, né? Eu sou o que eu sou, por causa da graça e misericórdia do Eterno, e porque Ele conhece as pessoas na minha vida para caminhar. Se não fossem eles, muita coisa do que eu sou eu não seria, tá bom? Então, para mim é essencial, e eu gosto muito de onde estou, colocar minha família como algo importante para a minha caminhada, para a minha maturação enquanto homem, enquanto crente, enquanto filho de Deus. E queria que vocês conhecessem Micheline, minha esposa, Micael, é o do meio, e Bernardo, é o da ponta, tá bom? O do meio é biológico, nasceu, é filho nosso, biológico, e Quinho nós adotamos, ele, o Bernardo, nós adotamos, e ele então morava ali no Bolandinho, órfão de pai e mãe, e aí nós trouxemos ele para morar com a gente, e ele tem caminhado conosco, já completou 18 anos, o Micael fez Enem agora, vai fazer 18 de janeiro, e aí a gente tem essa família. Igual de qualquer um, cheia de imperfeições, mas a gente vai se ajudando mutuamente na caminhada, tá bom? Muito bem, vamos lá. Meu tema, então, é tratar sobre o impacto que a igreja deve ter dentro da sociedade, quer dizer, onde ela está inserida, da perspectiva do sal e da luz, que é o que John Stott vai pensar em uma igreja impactante. Ele vai olhar para a igreja a partir dessa perspectiva e dizer, a igreja, ela vai impactar a partir do momento em que ela compreende quem ela é. Nos primeiros passos do livro, do capítulo Impacto, o que ele vai tratar é sobre essa questão. Que valores e padrões irão dominar a cultura de nosso país? E aí ele vai tratar sobre pluralismo. E eu escolhi isso aqui só para que vocês tenham uma ideia. Quem é do tempo de Tom e Jerry, né? Os gatinhos, o desenho animado, eu sou desse tempo e eu me lembro perfeitamente. Era uma guerra infernal, né? O Tom vivia desesperado tentando pegar o Jerry. E não conseguia de jeito nenhum, porque o Jerry era muito esperto. Chega um momento que de vez em quando passava um episódio assim, em 1000, que os dois se tornavam amigos, né? O conceito de pluralismo é mais ou menos esse. Era enquanto vivíamos uma época em que éramos inimigos de tudo, agora nós vivemos uma época em que nós conseguimos partilhar um com o outro, e até mesmo quem fez o Enem e teve que fazer a redação, experimentou um pouquinho dessa perspectiva em que você vive numa sociedade em que nós precisamos ser tolerantes. O pluralismo
ele é essa praça de shopping, de alimentação de shopping. Então você vai para o shopping e você come de tudo. Você come comida chinesa, você come churrasco, você come comida do que você quiser, japonesa, no mesmo lugar, e ninguém olha para você e diz assim: por que você está comendo comida chinesa? Alguém olha para você e diz isso? Ninguém diz. Ninguém questiona. Que coisa horrível, comendo peixe cru. Alguém diz isso? Ninguém diz isso. Porque existe uma tolerância dentro daquele ambiente. O que o John Stott vai dizer é que nós temos vivido uma época em que a nossa sociedade, ela se constrói com base nessa perspectiva pluralista. Se nós pensarmos isso da perspectiva religiosa, aí você imagina o seguinte: vivemos, na verdade, em um tempo em que, ao mesmo tempo em que nós temos muitas religiões, se você pegar o contexto do Brasil, uma sociedade como a nossa, que é a plurirreligiosa, então você tem religião para todos os gostos, você tem denominação para todos os gostos. A grande questão é: quem tem a verdade? Quem tem a verdade nisso tudo? É você que é batista que tem a verdade? Sou eu que sou assembleano que tem a verdade? Quem é que tem a verdade? É o presbiteriano? É o membro da igreja do cuspe de Cristo? Quem é que tem a verdade? Dentro dessa perspectiva que nós vivemos hoje, a grande questão é: quem é a igreja? E como a igreja pode impactar os lugares e a sociedade onde ela está inserida, se nós vivemos nessa árvore de Natal, onde temos todos os tipos de objetos para decorá-la. Então, o John Stott usa essa perspectiva da igreja enquanto sal e luz da terra. Vós sois sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais preste, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade e ficar sobre o monte, nem se aceite uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E aí ele faz a seguinte declaração: essas são as imagens ou modelos que Jesus escolheu para indicar o impacto que pretendia que seus seguidores exercessem no mundo, isto é, sal e luz. Não existe nada além do que ser pessoas que impactam a sociedade a qual nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados para impactar o mundo, para impactar as pessoas, para impactar a cidade onde você está. As pessoas precisam sentir falta, da igreja. Quando eu comecei a ler John Stott, eu me lembro que eu estava pregando no Sermão do Monte, e ele tem um comentário só sobre o Sermão do Monte. E eu lendo o comentário de Stott sobre o Sermão do Monte, muito interessante, quando ele diz o seguinte, e ele vai repetir isso em certo sentido nesse livro. Ele diz, pensando no sal como uma propriedade que preserva, e ele diz: para o tempo de Jesus, o sal tinha a seguinte propriedade: preservar a carne, o peixe, que se estragasse. E como é que você usa o sal para proteger a carne, o alimento, para que ele não venha se estragar, apodrecer? Você precisa pegar o sal, você precisa esfregar o sal na carne. Você não pode usar o sal se você não esfregar. Aí ele tem aquelas sacadas interessantes quando ele diz assim: se você quer ser sal, você precisa se esfregar no mundo. Você precisa se esfregar no mundo. Não tem como você impactar a sociedade se você cria um distanciamento dela. Se você olha para as pessoas como distantes, acredite no que eu vou dizer, você é tudo, menos sal. O que Stott está dizendo aqui, a propriedade do sal, veja bem, se ele não tem, e se ele não exerce a função de mudança, ele não serve para nada, nem para ser pisado. E aí, evidentemente, existia todo um contexto cultural, que o sal
Ele poderia, em determinadas circunstâncias, mesmo depois de ser utilizado, ou poderia ser utilizado para adubo ou para alguma outra coisa, e ele vai dizer, se o sal perde até mesmo essa propriedade, nem para isso ele presta, nem para isso ele serve. O sal só é sal quando ele se envolve com o objeto pelo qual ele precisa proteger, né? E precisa guardar aquele objeto de que ele se apodreça, que ele se desgaste. Se a igreja é, em certo sentido, estar envolvido com o mundo, mas ao mesmo tempo se guardando e não vivendo o que o mundo vive. Mas a gente precisa estar no mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Eu acho que esse é o grande valor da igreja, enquanto comunidade do reino de Deus, que impacta o lugar onde ela está inserida. Então a igreja, ela tem esse papel fundamental dentro da sociedade. Primeiro, os cristãos, e aí ele vai dizer 4 verdades ensinadas por Jesus sobre sua igreja como coletividade e de seus seguidores como indivíduos. Isso é muito importante. Primeiro, os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos. Você não pode ser sal e luz se você não for diferente. Isso não pode soar como pretensioso. Entende? Não pode soar como pretensioso. Isso tem que soar com a ideia de que Deus nos separou para que nós pudéssemos, de uma maneira muito especial, transformar o mundo aonde nós estamos inseridos. Então, os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos. Segundo, os cristãos devem permear a sociedade não cristã. Aí vem, eu acho que esse conceito da igreja enquanto sal e luz. A igreja não está distante, mas a igreja permeia. A igreja impacta, ela transforma. O mundo se sente, de certa forma, meio impactado com aquilo que a igreja faz dentro e no meio dela. Então a igreja não se distancia, a igreja não cria um ambiente hostil ao mundo, no sentido, enquanto ela é agente de transformação, mas ela se envolve com o mundo, ela entra no meio do mundo e ela vai transformando tudo. Se a igreja ela não tem essa característica, ela é grupo que se reúne, ela é grupo que canta, é grupo que lê a Bíblia, é grupo que faz um bocado de coisa que crente faz. Mas nós não fomos chamados para fazer um bocado de coisa que crente faz. Nós somos chamados por Jesus para sermos parceiros dele na transformação, na sua missão, na transformação desse mundo que está acontecendo aí a cada dia. Terceiro lugar, os cristãos podem influenciar e mudar a sociedade não cristã. A gente já falou sobre isso. John Stott ele vai lembrar dessa importante referência. A igreja, o cristão e a igreja, ela pode influenciar e mudar a sociedade. E muda, irmãos. Muda. Você sabe por que eu digo para você que muda? Porque hoje nós recebemos crianças aqui que não tinham perspectiva nenhuma. Crianças que ninguém aceitaria, que ninguém envolveria elas dentro dos seus ciclos. Essas crianças frequentam aqui, vêm para cá, e você vai conversar com os pais dessas crianças. Você descobre como esses meninos mudaram a perspectiva. Crianças que eram as piores de suas escolas, piores, porque a gente recebeu as piores crianças. Tem uma escola estadual que a gente tem uma parceria, eles mandaram os piores alunos para cá. Esses meninos hoje, você vai conversar com os pais dele, diz assim, eu não sei o que foi que houve. Teve uma mãe que chegou aqui um dia desse e disse assim, eu preciso dar um beijo no presidente do Viva Esperança. Aí a pessoa ficou assustada assim, disse, por quê? Porque eu não sei, porque meu menino mudou. Igreja transforma, muda a perspectiva e o jeito das pessoas viverem e pensarem. E eu sei que tem irmãos aqui que têm ministérios que podem testemunhar sobre isso. Os cristãos precisam manter suas características cristãs. Então quer dizer, eu sou sal, eu sou luz, eu não estou escondido, eu estou transformando, no entanto, eu mantenho o padrão. E as características cristãs,
as características do reino, né? Aquilo que me diferencia enquanto servo, filho de Deus. Isso é importante. Acho que tudo que foi falado, há uma sequência bastante lógica naquilo que John Stott está querendo dizer e até onde ele vai chegando, porque se você pegar todos os capítulos e todas as palestras que foram dadas aqui, você percebe que há uma preocupação na integralidade desse cristão e dessa igreja, em todos os aspectos, seja na pregação, seja no testemunho, seja na maneira como lida com o dinheiro. O cristão, ele está para transformar o mundo e a sociedade onde ele está inserido. Vamos lá, armas para a mudança social. Isso aqui é bem interessante, porque o John Stott, ele acredita que esses valores e esses princípios, eles vão nortear a igreja nesse processo de envolvimento com o mundo. Primeiro, existe a arma da oração, e aí ele vai dizer, quer dizer, não existe igreja que não ora, não existe crente que não tem vida devocional e vida de oração. Exige evangelismo. Portanto, eu não tenho um projeto social que dá assistência social às pessoas, que é assistencialista. Não. Eu tenho um projeto que procura impactar através, seja da oração, mas especialmente do evangelismo, e fazendo com que essas crianças, os seus pais, entendam os valores do reino de Deus. Existe o exemplo, irmãos. Nós precisamos compreender que existe um processo que as pessoas olham para a gente e dizem, são referências. Aliás, vivemos numa sociedade hoje que tem pouca referência, principalmente quando você pensa em questões morais, em questões de ética, e a igreja, portanto, ela se porta dentro da sociedade como essa referência moral. Eu sei que isso às vezes pode até soar como piada nos dias de hoje, mas a igreja, ela é referência moral e ética para a sociedade. Se ela não está sendo, ela não é a igreja de Jesus, certo? A argumentação, portanto, quer dizer, você, em todo o contexto em que a igreja está inserida, ela consegue dialogar com as pessoas e se impõe e se coloca, porque ela compreende, ela lê a realidade, ela compreende o que está acontecendo. A quinta arma em nosso arsenal cristão é a ação, ou seja, ação sociopolítica. A igreja precisa se envolver nas questões da cidade, sociopolítica. A igreja não está alienada do mundo, gente. Entende? A igreja vai conversar com o vizinho, a igreja vai conversar com a associação de bairros, a igreja vai conversar com todo mundo. A igreja conversa, a igreja dialoga, a igreja precisa saber o que está acontecendo. Por que está faltando água no bairro? Por que está faltando, porque o asfalto está todo cheio de buraco, a rua está toda esburacada. A gente acha que isso não é problema nosso, a igreja não tem nada a ver com isso? Tem muito a ver com isso, certo? A sexta e última arma em nosso arsenal é o sofrimento, ou seja, uma disposição de sofrer pelo que cremos. E aí, eu digo para vocês uma coisa, gente, dói demais, às vezes, ouvir algumas coisas que a gente tem que ouvir, porque decidimos ser uma igreja que transforma, não uma igreja que só faz culto. Eu sei que a gente seria muito mais elogiado se a gente vivesse o tempo todo trancadinho aqui, mas aí não dá, a gente precisa avançar. E aí às vezes a gente recebe críticas, as pessoas dizem, são isso, são aquilo outro, que igreja é essa? E aí, paciência, a gente precisa aprender a sofrer pelo que a gente acredita, e eu acredito que o reino de Deus é isso que a gente tem vivido, e a gente tem aprendido muito sobre tudo isso. Quem são os membros da nova comunidade de Cristo? Cristo nos chama para uma justiça maior, né? Lembra-se daquilo que ele diz lá em Mateus 5:20, se a justiça de vocês não excederem as dos fariseus. Interessante isso, porque os fariseus e os escribas eram o quê? Top line, eram que se você quisesse seguir um exemplo, eram os de quem? Os fariseus, os escribas. Eles eram as referências de quem lê, de quem estuda, de quem aprende, de quem tem ética, de quem tem moral. Aí Jesus olha para os discípulos dele, que eram um bando de semi-ignorantes, e diz assim, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, pô, cara, o que é isso, Jesus? Mas os caras são os melhores. Ele diz, bem, se a justiça de vocês não exceder a deles, tem alguma coisa errada. Portanto, nós temos aqui, Cristo nos chama para uma justiça maior. Cristo nos chama para
um maior para o amor mais amplo. Então quer dizer, você precisa entender que aquilo que você é como comunidade, como cristão, precisa entender, amar as pessoas e amar esse mundo como Jesus amou. É amplo, não é uma coisa restrita, não é amar quem me ama. Fulano me ama, minha esposa me ama, é fácil amar minha mulher, né? Eu chego aqui, coloco fotos, o difícil é amar quem não me ama, quem não tem o que me dar, quem não tem. Eu às vezes olho para uma dessas crianças que a gente recebe aqui, a gente faz alguma coisa por elas, é uma coisa gratificante. E o que mais me gratifica é saber que nunca elas, pelo menos por enquanto, em nenhum momento, por enquanto, elas vão poder me retribuir. Porque aí eu não preciso fazer esperando alguma coisa em troca. E isso é muito importante na hora de você compreender a amplitude desse amor que Jesus nos chama. Cristo nos chama para uma ambição mais nobre, né? É mais do que comida e bebida, né? Porque isso, irmãos, ele diz que já está garantido. Então nós precisamos entender que a nossa tarefa enquanto comunidade é confiar no Senhor, entender que Ele tem o controle de tudo, tem o controle da nossa vida, mas nós precisamos seguir em frente. De repente parar de olhar para a nossa própria necessidade e olhar para a necessidade dos outros. Há uma tendência do nosso cristianismo moderno, né, egocêntrico, né, que sempre está pensando em nós, está na música, está em tudo. E aí a gente precisa entender que Deus está nos chamando para uma coisa muito mais nobre, muito maior, que é pensar no outro e não só pensar em nós. Enfim, a nossa tarefa enquanto discípulos de Cristo é permear o mundo com o poder regenerador do Evangelho. Uma igreja frutífera não tem poder de transformar realidades, sejam elas pessoais, políticas ou sociais. O máximo que ela consegue é fazer barulho. Sal e luz são as figuras que dão à igreja o sentido de existir enquanto representante de Cristo e sua missão. Que nossas comunidades despertem para uma experiência de vida e ação que transforme a sociedade com os valores do reino de Deus. Portanto, se quisermos ser uma igreja que transforma, precisamos ser uma igreja que vive essa realidade de mudar a si mesma, portanto muda os de fora. Abençoe a vida dos irmãos.